Paz a todos, vamos continuar com a leitura do livro no capítulo 11. Pesticidas, benzeno e isolantes. São xenobióticos, substâncias estranhas ao organismo capazes de alterar o modo de funcionamento do sistema neuroendócrino, além de exercer efeito negativo nos genes. Essas substâncias se desenvolvem em gordura e formam depósitos tóxicos capazes de aumentar a inflamação do corpo, alterar funções hormonais e liberar radicais livres. Um destaque é o glifosato, agrotóxico mais vendido no Brasil, conforme o parecer técnico número 1 de 2015, produzido por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. É um herbicida que mata qualquer tipo de planta, exceto os vegetais transgênicos, denominados DRR, pois foram desenvolvidos para serem resistentes a doses comerciais do referido produto. Pesquisadores, ao investigarem a composição química de grãos de soja geneticamente modificada, transgênica, constataram o acúmulo de glifosato, o que não foi observado em grãos do vegetal não transgênico. Além disso, foram encontradas diferenças substanciais na composição química dos grãos investidos, como nos teores de proteínas, minerais e açúcares, evidenciando-se que a soja transgênica, comparativamente àquela produzida em sistemas orgânicos ou convencional, não tem o mesmo perfil químico e nutricional que a soja não transgênica. Não são, portanto, alimentos equivalentes. Devido ao seu modo de ação e à sua crescente disseminação nos alimentos e no ambiente, o glifosato tem sido responsável pelo desencadeamento de doenças graves cada vez mais comuns na população, incluindo desordens gastrointestinais, obesidade, diabetes, doenças cardíacas, depressão, autismo, infertilidade, câncer, mal de Alzheimer e mal de Parkinson. Cigarro e cigarro eletrônico. A fumaça do cigarro contém mais de 7.000 compostos e substâncias químicas. Estudos indicam que no mínimo 69 desses compostos e substâncias provocam câncer. O risco de morte por diversas doenças graves em fumantes é 2 a 3 vezes superior ao das pessoas que nunca fumaram. E a média é a redução de 10 anos da expectativa de vida. Em números, o tabagismo é responsável por 25 a 30% da totalidade dos casos de câncer, incluindo câncer do aparelho respiratório superior, lábio, língua, boca, faringe e laringe. 80% dos casos de doenças pulmonar crônica obstrutiva, como enfisema, bronquite crônica e bronquiectasia. 90% dos casos de câncer do pulmão, 20% da mortalidade por doenças coronariana, aumento de 2 a 4 vezes da frequência de doenças cardiovasculares. Fumar afeta todo o organismo humano, sendo causa o fator de agravamento das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes, como câncer, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, diabetes, abortos, defeitos congênitos, além de outros efeitos nocivos na saúde sexual e reprodutiva, ocular, oral e do envelhecimento da pele. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o fumante passivo, ao respirar a fumaça de outra pessoa durante uma hora, fumou o equivalente a 4 cigarros. A fumaça que sai da ponta do cigarro contém em média 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas do que a fumaça que o fumante inala. O tabagismo passivo pode acarretar desde reações alérgicas como rinite, tosse, conjuntivite, exacerbação de asma em curto período, até infarto agudo do miocárdio, câncer do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica, que é enfisema pulmonar ou bronquite crônica, em adultos expostos por longos períodos. Infelizmente, crianças e bebês são particularmente mais suscetíveis ao tabagismo passivo, o que aumenta consideravelmente o risco de desenvolver doenças respiratórias, doença no ouvido médio e a síndrome da morte súbita infantil. Mulheres grávidas expostas ao tabagismo passivo enfrentam um risco aumentado de natimorto, malformações congênitas e feto com baixo peso ao nascer. Não há nível seguro de exposição ao tabagismo passivo, e a única maneira de proteger adequadamente fumantes e não fumantes é eliminar completamente o tabagismo em ambientes fechados. Os cigarros eletrônicos não são como os cigarros tradicionais. Eles não exalam um odor ofensivo de fumaça, por isso são percebidos erroneamente como inofensivos à saúde. Um em cada 5 estudos do ensino médio vaporiza. Especialistas acreditam que os cigarros eletrônicos manterão os jovens viciados por anos.
Pesquisas têm apontado associação entre o consumo de cigarro eletrônico e o aumento do processo inflamatório. Esse processo danifica as células endoteliais que revestem as artérias e leva a uma redução na produção de óxido nítrico, com consequências lesões vasculares que podem afetar qualquer órgão. A esse respeito, as alterações mais significativas acontecem no cérebro, contribuindo para a mudança de comportamento e distúrbios de humor. Vale ressaltar que fumantes passivos não estão imunes aos perigos associados ao uso desse dispositivo, pois os vapores liberados contêm produtos químicos e metais tóxicos. Surpreendentemente, parece que os níveis de cotinina, que é uma medida da quantidade de nicotina que o corpo absorve, pode ser tão altos em pessoas expostas a esses vapores quanto aquelas expostas à fumaça de cigarro tradicional. Eletrosmog. A exposição a campos eletromagnéticos de radiofrequência artificiais aumentam significativamente nas últimas décadas e atualmente atingem níveis astronômicos nunca experimentados em nosso planeta. Essa exposição afeta o organismo por meio da eletrosmog, termo que se refere à poluição eletromagnética ou exposição excessiva a campos eletromagnéticos. Constantemente somos expostos a influências eletromagnéticas, afinal, cada molécula, cada partícula atômica tem um campo eletromagnético. O Sol e a Terra também produzem campos eletromagnéticos. 4 gerações atrás, esses campos eletromagnéticos eram inofensivos para nós, como a luz solar. No entanto, com o desenvolvimento da energia elétrica e todas as suas manifestações modernas, nosso ambiente natural evoluiu para uma rede bem tecida de múltiplas fontes de irradiação. Os seres humanos têm um campo eletromagnético com um poder de aproximadamente 100 milivolts. Se vivemos em um campo criado artificialmente mais alto, com o tempo nossos corpos pedem energia constantemente para compensar os efeitos desse campo eletromagnético maior. E aqui está o problema. A eletrosmog é invisível e seus são efeitos sutis. É difícil relacionar os sintomas físicos e mentais com a exposição à eletrosmog, que é uma constante em nossas vidas. No entanto, se nos atentarmos a como nos sentimos em diferentes ambientes, podemos começar a perceber essa exposição e seus efeitos. Já percebeu a diferença quando estamos na praia? No campo ou nas montanhas, em contraste com o corre-corre de uma cidade? Há também algumas coisas simples que podemos levar em conta quanto à exposição a fontes de eletrosmog. Você mora ou trabalha perto de uma torre de celular, estação de energia, linhas de alta tensão em aeroportos? Você tem Wi-Fi, telefone sem fio, monitores de bebê, forno de micro-ondas? Você dorme com o celular ao seu lado? Ou pior ainda, embaixo do travesseiro? Hoje em dia, eletrosmog de baixa frequência é construído em todos os edifícios. Além disso, eletrosmog de alta frequência existe não só na maioria dos apartamentos e casas, mas também na natureza. De fato, o número cada vez maior de torres de telefonia celular e equipamentos usados para transmissão significa que ele existe em quase todos os lugares. A implementação atual de novas frequências de transferência de dados 5G marca mais um passo em uma direção que deixa cada vez mais pessoas doentes, pois trabalhos franceses de 2007 demonstraram que há uma maior incidência de neoplasia cerebral em indivíduos que trabalham com celulares. Uma das maneiras pelas quais os EMFs afetam nossos corpos é a alteração de produção de hormônios essenciais à nossa função do sistema imunológico, ritmos circadianos, relógio biológico e saúde geral. Estudos têm mostrado que a eletromog nos quartos causa uma diminuição na melatonina, hormônio que regula o ciclo de sono. Em alguns casos, os dados mostram uma redução de 40 a 50% dos níveis normais de melatonina, tornando o sono profundo impossível. Para alcançarmos o sono profundo, nossa frequência cerebral precisa ser de 4 a 8 Hz, mas as frequências eletromagnéticas interferem consistentemente nisso. Pesquisas também mostraram que níveis consistentemente baixos de melatonina aumentam a probabilidade de câncer e podem fazer com que tumores existentes se desenvolvam a taxa maior. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde e a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classificaram os campos eletromagnéticos como possivelmente cancerígenos para humanos, grupo 2B, com base no aumento de risco de glioma, um tipo maligno de câncer cerebral associado ao uso de telefone sem fio.
O nível de exposição a eletrosmog que é prejudicial ainda é altamente debatido. No entanto, inúmeros estudos forneceram dados suficientes para apoiar a conclusão de que o eletrosmog é prejudicial. Além disso, muitos desses estudos sugerem que os limites atualmente estabelecidos para exposição são insuficientes. Pesquisas mostraram uma correlação direta entre a exposição à radiação eletromagnética e o câncer, doença de Alzheimer, depressão, mutação celular, danos ao DNA, função cerebral, resposta imune enfraquecida, alergias, inflamação crônica, disfunção reprodutiva e outras condições médicas. A cientista americana Nancy Hepmer realizou em vida extensas pesquisas com foco no impacto de campos eletromagnéticos de baixa frequência na mortalidade infantil. Com sua pesquisa, comprovou-se uma correlação entre uma maior taxa de mortalidade infantil e a exposição consistente a campos de baixa frequência. Em seus estudos, crianças que dormiam nas proximidades das estações de transformadores ou instalações similares tinham 2 a 3 vezes mais chances de morrer de leucemia do que crianças que dormiam em quartos livres desse tipo de campo eletromagnético. Além disso, crianças que viviam em um raio de 50 metros de um pilar de alta tensão desenvolveram leucemia a uma taxa maior do que as crianças que não viveram, até 70% maior. A caixa craniana funciona como um ressonador, ampliando a exposição e aumentando os efeitos eletromagnéticos. A exposição aumenta ainda mais quando falamos ao celular dentro do carro, pois a capota do carro potencializa a energia emitida pelo aparelho, podendo amplificá-la 3 a 4 vezes. Estudos revelam que os efeitos eletromagnéticos sobre crianças podem ser até 5 vezes mais nocivos do que nos adultos, pois o cérebro ainda está em formação. Pensando nisso, o usuário de telefone celular deve tomar diversos cuidados como medida de prevenção. Primeiro, não atenda o celular quando estiver carregando, pois essa prática aumenta em 20 vezes a morte de neurônios. Segundo, ao dormir, procure manter uma distância de pelo menos 2 metros do aparelho. Terceiro, o telefone deve ficar alguns centímetros longe do ouvido durante a comunicação. O uso de um kit Viva Voz é uma boa solução para afastar o telefone da cabeça do usuário durante o uso. Quanto ao uso do forno micro-ondas, é como se você estivesse em casa ouvindo uma bela música instrumental, quando de repente uma britadeira é acionada na rua onde você mora. Você se sente como se estivesse levando uma pancada na cabeça. Esse é o efeito do forno micro-ondas sobre o alimento em comparação ao aquecimento tradicional no fogão. No forno micro-ondas, os alimentos não são expostos a um calor suave, mas submetidos de maneira brutal a uma vibração térmica, dura e antinatural, que faz com que os átomos, as moléculas e as células dos alimentos mudem de polarização 2,5 bilhões de vezes por segundo. As células repletas de água entram em gigantesco caos e então o atrito libera calor e aquece os alimentos. Todavia, toda a vida cessa, nascem radicais livres que causam grandes estragos no corpo humano. Isso foi constatado em pesquisas minuciosas que mostraram os efeitos do alimento feito no forno micro-ondas sobre o ser humano. Deus abençoe por acompanhar essa leitura comigo. Amanhã nós continuamos.